A paz do Senhor, meus irmãos da telinha. Mas você sabe que às vezes a gente tá sem sono. Acordei agora às 3 horas da manhã. Uma chuvinha aqui no telhado. A gente mora aqui em região de chácara. Bem simples aqui onde a gente mora. E eu dormi mais cedo um pouquinho. E a gente acorda rejuvenescido, como diz a história. E aí, Deus me tocou esses tempos assim, de um tempo pra cá, para meditar na palavra dele, porque às vezes a gente lê a palavra numa correria tão grande que a gente não pensa, né? A gente não para meditar como é que foi escrito, quem escreveu, para quem escreveu, que época escreveu, né? Então tudo isso aí faz a gente meditar um pouco e aprender também. Eu vou falar um pouco hoje sobre a sabedoria, que é isso aí que está importando nos dias de hoje. Hoje nós temos governos, nós temos autarquias, nós temos diretoria, né, que comanda o país, mas se esse país se perverter, se esse país se corromper, ele jamais vai para frente. E a única coisa que pode intervir isso, que pode impedir o país de ir à ruína, é a sabedoria. Não é o dinheiro, porque se você não souber onde aplicar, não vai adiantar você ter dinheiro. Não é o poder bélico, porque se você não tiver a sabedoria de Deus na sua vida, você não vai saber usar essa arma. Nenhuma ferramenta a gente consegue usar se a gente não tiver sabedoria. Pode observar isso que eu estou falando, vem de berço. E essa sabedoria que eu estou falando não é o conhecimento, porque às vezes a gente estuda para ter o conhecimento naquela área, mas se você não tiver a sabedoria para somar isso, não tem como. E a fonte dessa sabedoria é só Jesus, né? A gente não vai saber operar uma ferramenta se a gente não tem conhecimento dela, né? E tem ferramenta, como eu disse aí, que a gente estuda academicamente, mas tem ferramenta que a gente aprende a manusear ela simplesmente pela afetividade que você tem ali, você tem liderança motora para poder. E aí você vai operando ela. Você observa aquelas pessoas que nascem nas fazendas, que nunca sentaram em uma cadeira acadêmica e têm sabedoria para dar e vender e conhecimento. Como é que a gente explica isso? Mas, para falar disso sem a Bíblia é complicado, né? Gente, a Bíblia tem solução para tudo. Muita gente me falava isso e eu desprezei tanto tempo. Eu falei, da onde? Isso aí é alguma coisa que estão implantando, querendo implantar na gente. A palavra de Deus não precisa que ninguém implante ela. A palavra de Deus se renova a cada dia. Engraçado que eu leio em vários lugares. Eu gosto muito de não ter coisa repetitiva assim. Embora que às vezes a gente pronuncie a palavra repetitiva, né? Você que está me ouvindo aí é você que vai julgar, né? Se essas coisas, esses estudos, tá trazendo relevo espiritual para você ou não, né? E quando ele traz, não sou eu que faço isso. Simplesmente é a palavra que é lançada, é plantada, né? E quem dá o crescimento é Deus, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 9, a partir do versículo 13. Eu gostei demais dessa parábola aqui, que tem no livro de Eclesiastes, e eu queria meditar com você. Eclesiastes 9, do versículo 13 ao 18. Às vezes a gente passa despercebido, né, com algumas mensagens. Eu estou usando aqui a nova versão porque eu acho ela muito explicativa, né? Eu acho ela bem fácil de entender, com as mesmas, não muda o texto, né? Ela apenas usa palavras que a gente possa entender melhor. E o título diz assim: Pensamentos sobre a sabedoria, que foi escrito em Eclesiastes. Vamos lá. Há mais uma coisa que eu vi e que é um homem exemplo de como neste mundo não se dá valor à sabedoria.
Havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Era como se fosse um povoado, né? E com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade. Construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar as suas muralhas. Mas morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvado a cidade. Acontece que ninguém lembrava dele. Ninguém foi pedir assessoria para ele. Por ele ser pobre, a sabedoria muita gente desprezou, né? Podia ter pedido conselho para ele. Não conselho, mas às vezes a gente comentando, simplesmente, olha, está acontecendo isso. A pessoa vai, olha, teve um caso assim que a gente resolveu assim, ou então a gente poderia ir por esse lado. Quem sabe não resolve. Mas quando a gente despreza a sabedoria, despreza as fontes que a gente tem, às vezes um pequeno funcionário numa cidade ele faz a diferença, numa empresa, faz a diferença. Depois a gente vai comentar sobre isso. Aí o versículo 16 diz o seguinte, ó, eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força, mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia e ninguém presta atenção no que ela diz. Aí ele diz o seguinte, olha, é melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos, gritando para todo lado, batendo na mesa, dizendo que quer fazer as coisas acontecerem da forma dele, né? E o tolo, ele não mede consequência. E o versículo 18 diz o seguinte, ó, a sabedoria vale mais do que armas de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Eu achei esse texto brilhante, brilhante sobre a sabedoria, coisa que acontece nos dias de hoje. Abigail, se não me falha a memória, ela impediu um massacre que ia acontecer na família dela. O rei Davi ia destruir toda aquela cidade, toda aquela família, com toda a riqueza que aquele homem, não era para sobrar nada. Era para tocar fogo em tudo, matar todo mundo. Mas Abigail foi muito sábia. E eu não quero entrar nesse quesito, porque tem a história lá. Depois a gente pode até gravar e comentar um pouco sobre essa questão. Mas olha, eu vou transferir essa cidade para a nossa vida de hoje. Vamos supor que você está querendo fazer uma compra que vai te arruinar nessa compra. Eu tinha um amigo que ele disse assim, olha, eu vou comprar um carro, eu não tenho carteira, não sei dirigir, e eu vou comprar um carro e eu aprendo a dirigir nele, mas autoescola eu não vou pagar. E eu falei, uai, mas a autoescola ela é um órgão que ela é autorizada, que só através dela a gente consegue, como se fosse uma intermediação entre o cliente, que sou eu que vou tirar a carteira, com o Detran. Não tem como, existe uma lei que não tem como você simplesmente se dirigir ao Detran e você conseguir tirar a carteira lá, a não ser por uma autoescola. Eu desconheço, né? E pode ser que outros países tenham isso, mas aqui no Brasil a autoescola ela é a intermediação do Detran e a pessoa, né? E o cidadão. Aí a gente para pensar uma coisa, puxa, mas se eu vou comprar uma ferramenta que eu não tenho autorização para usar ela, vai dar problema isso, não vai não? Você já pensou se a gente bate esse carro, atropela uma criança? É como a pessoa sair bêbada, dirigindo, estrambelhado, desequilibrado, sabendo que não pode, você está sendo inconsequente, está agindo com frieza. Um carro na mão de uma pessoa ela é uma arma, a pessoa não souber usar, né? E aí aquele homem comprou o carro e vivia aí dando barbeirada no trânsito. Eu pergunto para você, esse homem foi sábio realmente? Será que não seria
Primeiro, olha, eu vou comprar o carro, mas primeiro eu quero saber usar esse carro. Aí tem uns que compram o carro, pede os outros para dirigir, aí depende dos outros, porque os outros não vai ter tempo geralmente para dirigir para você, aí fica ligando para um, para outro. Tem casos que a pessoa não quer tirar, prefere assim. A gente respeita, né? Não vamos criticar também os casos à parte. Mas o certo é você fazer isso primeiro, né? E aí, olha só o que deu. Graças a Deus não aconteceu nenhum mal. Aquele homem, mais na frente, ele caiu em si e disse, realmente eu preciso estudar, eu preciso me qualificar para me usar essa ferramenta. E aí, olha o tempo que ele perdeu, podendo ou ter feito as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas colocando primeiro o conhecimento, né? Adquirir carta para fazer aquilo, né? E eu gostei demais desse versículo 13, ele diz o seguinte: há mais uma coisa que eu vi e que é um bom exemplo de como neste mundo não se dá valor à sabedoria. Se a gente for pensar nisso, nós estamos vivendo essa realidade ou não? As pessoas sábias são mais cautelosas com as coisas. E às vezes a gente quer desenvolver as coisas. Não, o cara é muito parado. O cara demora a tomar decisões. O camarada fica achando que ele é o tal e tudo. Não, comigo é o seguinte, eu já ajo na hora, se tiver de falar, eu já falo na hora. Isso muitas vezes é bom, mas muitas vezes atrapalha o seu conhecimento equivocado, sabe? Achando que as coisas funcionam ao seu redor. Mas não é assim não. A Bíblia diz que tem hora para tudo. E uma palavra dada ao seu tempo é como, até diz assim, que até o Néstor, quando se cala, ele se dá por sábio, porque tem hora de calar mesmo. Tem hora de falar, há tempo para tudo, né? Deus criou o tempo para tudo. E aí ele diz, havia uma pequena cidade onde morava só um povoado. Com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade, construiu rampas, premeditou ali um crime, né? E preparou para derrubar as suas muralhas, porque antigamente as cidades eram muradas, né? Era como condomínio fechado, né? E aquelas pessoas moravam ali sob um regime, né? E o pessoal às vezes tomava a cidade toda. Eu não sei se vocês estão aí ouvindo o barulho dessa chuvinha. Oh, chuva maravilhosa, gente. Aquela chuvinha tranquila, sem trovão, sem relâmpago. Às vezes um relâmpago aqui e acolá, mas muito longe, né? E isso aqui para dormir é uma maravilha, né? Saber que o Senhor criou essas coisas para a gente, né? E naquele povoado morava ali um homem que era muito simples, mas todo mundo sabia que ele era muito conhecedor, muito sábio, né? E a sabedoria, quando ela vem do céu, ela lava a nossa alma. Um pastor, quando ele tem que tomar decisões, ele precisa do Espírito Santo na vida dele. Um líder da casa, quando ele quer cortar gastos, ele tem que ter sabedoria. O que está pegando? É a energia que está alta? Eu vou fazer uma estratégia aqui para a gente combater isso aí. É a alimentação que está estragando muita coisa. Eu vou administrar direitinho, não pode isso perder não. Perder alimento numa casa, não pode. Ah, mas é o que? É cosmético que está estragando muito, é produto de limpeza. Gente, a gente vê aí caixa de sabão em pó que a pessoa usa apenas uma vez e essa chuva cai e molha todo o restante. A dona de casa que faz arroz demais tem que jogar fora o arroz porque tá sobrando demais. Aí se gasta mais desperdiçando do que você alimentando alguém. Deixa eu te falar uma coisa, comida é uma coisa muito sagrada, a gente não pode estar perdendo. Qualquer coisa na nossa casa que se perde, não adianta você trabalhar, você ganhar grandes riquezas, se você não cuidar e administrar ela diligentemente.
simplesmente você vai voltar para o lugar que você veio, ou voltar para um lugar que você nunca foi, que é a ruína, né? A ruína total, né? Então, muita gente diz, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Porque tudo vocês colocam palavra de Deus. Esses são os comentários que a gente ouve hoje. Não, eu sou crente, mas eu não sou fanático, não. Eu vou na igreja uma vez, aqui e acolá, quando eu quero. Ou seja, a minha vontade é que prevalece. A vontade de agradecer a Deus por tudo que o Senhor fez, porque só em nós acordarmos já é um milagre muito grande. A vida é como um fio que está tudo no comando de Deus, né? Muitas vezes a gente vai a um hospital, eu até gravei um vídeo aí lá no hospital, no quarto de hospital que a gente estava, né? E agradecendo a Deus por todo aquele sufoco que a gente passou. Mas ali para a gente entrar num quarto daquele, gente, é como uma linha de costura que a gente passa a tesoura assim. Uma coisinha pode entupir uma veia, o cara pode ter um edema, o camarada pode sofrer um AVC. E a gente não parou ainda para perceber essa fragilidade da vida. A gente precisa muito de Deus, a gente precisa muito da sabedoria do Senhor para comandar as coisas. E aí quando acontece uma coisa assim na nossa família, a gente às vezes até fica assustado, né? E tudo. Se você vai fazer uma viagem, planeje sua viagem. Às vezes a pessoa, eu estou precisando de uma viagem. Às vezes está precisando, mas será que está dando para fazer essa viagem? A gente parcela aí, depois que inventaram as parcelas do cartão, a gente parcela em 10 vezes, vai pagando, né, e tudo. Às vezes nem estava na programação essa viagem, mas me deu vontade repentinamente, e eu vou e pronto, sem nem medir, sem até na amizade. Quando a gente fala uma coisa que magoa, a gente deixa a desejar, né? E olha que a gente faz isso muito, não só sou eu, mas qualquer pessoa pode perder uma amizade por causa de uma palavra. E por isso que a Bíblia diz que a nossa língua ela é como uma espada afiada que corta, né? É uma arma que a gente tem na mão que fere as pessoas, fere até quem a gente não quer. Às vezes tem uma pessoa tão querida, a gente está ali no convívio, a gente machuca essa pessoa de uma forma cruel, brutal, né? Isso, como eu disse, pode acontecer com qualquer amizade, com qualquer um, independentemente de qualquer coisa. A gente tem que pedir a graça a Deus que os magoados perdoe e quem magoa também que aprenda, né, com esse dia a dia. Não é porque a gente tem um amigo que a gente tem que seguir o que ele quer, o que ele gosta de fazer, onde ele vai. Se aquilo está lhe incomodando, meu irmão, crie outro caminho. Mesmo que isso venha magoar alguém, mas não deixe a comunhão com o Senhor. Essa é que é o caminho certo. O caminho certo é esse. Tudo que você fizer, mesmo você magoe alguém, mas não magoe o Espírito Santo. Esteja ao lado dele como ele está do nosso, né? No versículo 15, ele diz assim, morava ali um homem que era pobre, mas muito inteligente. Era tão inteligente que poderia ter salvo essa cidade. Aconteceu que ninguém se lembrou dele, de conversar com ele sobre essa questão, parar para ouvi-lo, né? Eu coloco isso aqui como sendo o Espírito Santo. Às vezes a gente faz alguma coisa sem nem pedir permissão para ele, né? Quer vender uma propriedade, quer comprar uma propriedade, quer comprar uma vaca, quer comprar uma moto, quer comprar um automóvel, mesmo que seja usado. Olha, o vizinho aqui da fazenda ali me ofereceu essa caminhonete. Será que vamos parar um pouco, vamos pedir a Deus discernimento? Se é bom que eu compre essa caminhonete, não sei o que ela pode acontecer e tudo. Se for bom para ambas as partes, compra, meu irmão. Vai nessa tua fé. Olha, eu gosto demais de moto. Pense numa coisa que eu me sinto bem em moto, mas eu não presto para ter moto. Por quê? Porque eu sou muito medroso no trânsito. Eu não sei entrar num corredor a 80 por hora, 100 por hora.
quando eu ia andar de moto, eu tive moto 7 anos, e quando eu entrava no corredor, os outros ficavam buzinando atrás de mim, motoqueiro buzinando. Às vezes o cara sai lá do outro corredor, na frente da gente, fazendo corredor, o cara sai do corredor, entra na frente sem saber quem vem ali. A gente falta, já pensou se você bate no próprio motoqueiro, que acidente que dá, os carros passam por cima. Não, eu falei, Senhor, eu mesmo apertado muitas vezes, mas eu prefiro andar de carro. Porque carro também a gente morre, mas a probabilidade é menos. Tipo assim, você, Deus livre, bater um carro, dependendo da velocidade, estraga o carro, mas você fica ileso, né? Tipo assim, você não sofre tanto, mas a moto nela já joga no chão, quebra um osso. Eu peço tanto a Deus, Senhor, não deixa nunca eu quebrar um osso, porque é muito ruim para calcificar isso, para ele emendar de novo. Deus cuida de mim, Senhor. E eu fico sempre pedindo isso, né? Aí eu vou fazer por onde? Se eu subo numa escada, eu tento amarrar essa escada. A gente, irmãos, a gente que está aqui na vida, a gente sempre pode sofrer um acidente ou outro, a gente não tem como evitar certas coisas, mas a maioria delas você pode evitar. Tenha pensamento positivo, né? Tente fazer alguma coisa usando os meios que você tem, né? E assim a coisa vai dando certo, né? Eu também, eu não quero aqui, vamos dizer assim, crucificar as pessoas que têm moto, porque tem umas que precisam, necessitam da moto para trabalhar. Agora recentemente a gente perdeu um colega aqui com um Civic na garagem, e uma casa boa, uma esposa linda, esposa, um filho, e ele morreu em cima de uma bis, né? Então assim, são coisas assim que, puxa, um Civic na garagem, o cara morrer em cima de uma bis, atropelado pro carro. É lamentável, a gente lamenta muito, porque às vezes a pessoa vai trabalhar, não é por causa da trabalhar de moto, não é por causa de uma opção, né? Não é por causa de uma, vamos dizer assim, de uma necessidade. Foi uma opção dele. Então não é pela necessidade, né? Então são coisas que a gente faz um comparativo, que talvez tivesse comprado um carro que gastasse menos, podia ir todo dia de carro, não ia ter problema nenhum, né? E também a gente lamenta muito, até pede a Deus que conforte a família. A gente não está aqui, eu só estou usando como exemplo isso, mas não estou criticando a vida de quem cada um sabe da sua vida, né? Só estou fazendo algumas colocações, né, com relação a isso, né? O versículo 16 diz o seguinte: eu sempre achei que a sabedoria é melhor do que a força. Porque às vezes a gente diz, eu vou para uma academia, né, vou ficar forte, né, e tal, mas se eu não souber aplicar essa força, nada vai adiantar. Sansão se perverteu, Sansão se corrompeu, porque eu acho que ele esqueceu um pouco que a fonte dele era o Espírito Santo. Deixou o pecado reinar na vida dele, né? O pecado da cobiça, o pecado da mulherada, né? Como diz a história, da bebedeira, né? Eu vou aqui me embriagar, eu vou aqui curtir um pouco da minha vida, né? Eu vou cair nos bares aí, é lá que às vezes a pessoa vai no bar, vem doidão, mas não vem saciado. Às vezes a pessoa teve uma vida amorosa tão boa, assim, a noite tão boa, mas não supriu ele, não supriu ela. Volta mais arrasado do que está, porque só o Espírito Santo pode corrigir e completar essa lacuna aí. O ser humano, ele nasce com 3 lacunas, eu vou dizer assim: vida sentimental, vida profissional, vida espiritual. Aí a vida sentimental está lá embaixo, a espiritual já está grande, e a profissional, vou muito bem no emprego, eu vou muito bem na vida espiritual, mas a minha sentimental está complicada. Eu não consigo arrumar uma pessoa que esteja comigo lutando. Todas as pessoas que eu arrumo, nenhuma me completa. Ou então você até arruma uma pessoa que te completa, vai bem na vida profissional, mas na vida com Deus você está
em baixa, não coloca o Senhor primeiro. E aí quando acontecem as coisas você vai chorar, vai lamentar, né? Porque esqueceu das primícias, quer buscar o Senhor e ter Ele na nossa vida. E quando a gente esquece isso, a gente está usando isso aqui, deixando a sabedoria e usando a sua força. A sabedoria é você recolocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Mas ninguém acredita que uma pessoa pobre pode ser sábia. A gente acha que é só os acadêmicos, né, que pode pagar uma faculdade de 5.000 reais. Isso eu tô botando por baixo, né? Que pode pagar uma mensalidade aí nos States, em Harvard, né? Isso aí estudou em Harvard, né? E se a pessoa não for temente a Deus, não adquirir essa sabedoria divina, a pessoa faz cursos e cursos e tudo que faz é complicado, viu? Tudo que faz é motivo dos outros rirem, é motivo dos outros denegrirem, porque as ações de uma pessoa que não é sábia, ela é como se fosse sabe o que? Um projétil, né? Na vida de uma pessoa. Ninguém presta atenção no que uma pessoa nécia fala. Só fala para atrasar as coisas, né? É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. Eu já participei de um seminário de medicina, onde o instrutor da medicina na área de urologia, ele dizia assim, se para cada paciente você for mostrar para ele o que dissolve cálculos, você não terá, daqui a 10 anos, você não terá paciente mais. E eu, ouvindo essas palavras, eu disse, rapaz, esse líder, ele só está pensando nele. Ele só está pensando no ego dele, ele só está pensando na profissão dele. Porque assim, quando você... Um médico, ele é para curar as pessoas. Se você sabe curar com cirurgia, você cura com cirurgia. Se você sabe curar com assessoria, você dá assessoria para a pessoa. Se você sabe curar com uma receita, você dá o receituário para a pessoa, né? Agora, o médico achar que ele só sabe curar se for através de cirurgia e ficar com medo de perder clientes. Gente, a vida é um atrás do outro. Quando você perde um cliente hoje, amanhã já aparece outro. Um paciente, quando ele tende a criar cálculo renal, eu passei por isso agora, até gravei um vídeo aí, tá aí na playlist. Gente, um paciente que ele adoeceu hoje com cálculo renal, amanhã aparece outro já que tá pior do que ele, porque a gente só procura a medicina quando vem esses problemas. E não é deixando de ensinar que os seus problemas você vai deixar de ter paciente. A mentalidade desse médico, eu vendo o discurso dele, eu falei, rapaz, tem gente que a sabedoria não reina, né? Sinceramente. Ali só reina o conhecimento que ele tem na coisa, né? E aí muitos amigos me ligaram, falaram, olha rapaz, toma esse remédio, vai ser bom para você. E aí a gente vê o progresso, a gente vê a coisa progredindo e simplesmente por causa de uma pessoa que está lá embaixo, nunca fez medicina, nunca se sentou numa cadeira, nunca precisou, como diz a história, e o camarada sabe dar a dica certa, né? Antigamente o povo fazia remédio tudo com raiz, com folha, e dava certo. Não desprezo a medicina é uma coisa muito brilhante. A cada dia mais eu admiro a medicina. Mas quando a pessoa não tem essa sabedoria em qualquer área que ela for, gente. Já participei de uma reunião de tolo assim, onde o líder queria que a gente batesse uma meta que era impossível. Não tinha como, e ele batia na mesa, eu lá simples, quieto, na mesa, olhando. Ele dizia, você não está vendo o que eu estou falando? Não, sim senhor, estou ouvindo. Mas essa meta aí eu não tenho nem interesse de bater ela. Eu falo com todas as letras, com muito
Não fique chateado comigo, mas eu não tenho interesse em bater essa meta. Pode passar para os demais. Não tenho. A meta ela é boa quando a empresa ganha e o funcionário ganha. Quando uma meta que eu só vou engrandecer a empresa, eu não vou ter nenhum lucro com isso, para que eu vou correr atrás dessa meta, gente? A gente tem que procurar sempre o sucesso da empresa. Aí quando a empresa tem sucesso, o funcionário também tem. Eu estou falando nessa questão aqui do tolo. Que o tolo ele só quer ver o lado dele. Se ele faz um negócio, tem que ser bom só para ele. Eu falei do carro, da moto, do automóvel, da fazenda. Né? Se eu estou vendendo uma fazenda, às vezes está cheio de problema. Mas se eu vender para um camarada que tem sabedoria, ele sabe como resolver aquele problema. Agora, se vender para uma pessoa que não tem, ele só vai arrumar outro problema. E tem gente que quer se livrar do problema, ele não fala sobre o problema. Ele quer vender um carro todo problemático, mas ele não fala do carro, porque o que ele quer mesmo é se livrar daquele problema, né? E mesmo que o outro lá se escachele todo, como diz lá o cearense, né? Que eu sou cearense, então não importa para ele não, o que importa é o bem-estar dele, né? Esse é que é o tolo. E quando a gente faz um negócio que a outra pessoa fica satisfeita, tão bom. Você vende uma propriedade, você vende um carro, por exemplo, e você estava precisando daquele dinheiro e a pessoa também está fazendo bom uso. Daqui a 10 anos você vê a pessoa usando aquele bem e a pessoa diz, olha, eu te agradeço muito, apareceu num momento muito bom. Então eu lembro quando a gente comprou esta casa, ela casa simples, né? E não tinha pintura, mas a casa, quando a gente entrou na rua, gente, para subir carro aqui, tinha que ser um carro atrás do outro. Porque você não tem ideia de um barro liso, que os carros vinham voltando de lá para cá e batiam nos outros se fizesse isso. Então era assim, até engraçado que a gente via subindo aqui a rua não é tão elevada, mas o carro tinha que pegar a velocidade aqui de baixo. E aí ele ia conseguir subir. Não era nem pelos buracos, que aqui nunca teve problema de enchente, essas coisas não, na região que a gente está. Por ser simples, mas nunca teve esse problema. Mas quando chovia era desse jeito. E aí a gente veio ver a casa, e aí quando a gente entrou na casa, pense numa casa que era o mesmo desenho que você pensou em fazer um dia. Tipo assim, sala americana, o quarto aqui, o banheiro ali, né? O outro quarto de visita para quando chegar até onde a gente hospedar a visita. E aí eu andei fazendo alguns acréscimos, porque a gente sempre quer mais, né? Mas se fosse daquele jeito, estava bom para mim. A altura boa da casa. Então a pessoa insistiu, gente, vocês não gostaram do lugar, mas dá uma olhada na casa. Ela muito... Eu guardei isso com a simplicidade daquela mulher. E aí a gente comprou essa casa e mudamos para cá, tá? Senhor, investe aqui, Senhor. Meu Deus, eu preciso de pavimento. Eu preciso, Senhor, de entrar e sair sem esse problema. Aí não tinha, a energia tudo era gambiarra que tinha por aqui. Não tinha esgoto, era fossa. Não tinha tubulação, né? Essas coisas, água encanada. A gente usava aqui pegando um de outro, era tudo clandestino aí, não pagava conta, né? E aí quando foi com 2 anos, chegou a pavimentação, chegou o esgoto. E aí o pessoal ficava decidindo se botava asfalto, se botava aquelas pedrinhas paralelepípedas. E aí o sábio falou, olha, se vocês colocar asfalto aqui, vai ver quebrando, que é um barro muito mole, é um barro liso, é argila. Coloca paralelepípedo. E aí, por não é que resolveu? Tá aí a rua sem nenhuma lama, chove, fica a coisa mais linda que tem, limpinho, porque a própria água limpa o paralelepípedo e não anda afundando, gente. Passa aqui carro pesado, carretas, tá aí do mesmo jeito que fez, nós já estamos há 10 anos aqui. Então, as coisas, quando é feito com sabedoria, são coisas prolongadas. São coisas que a gente observa que a sabedoria tem que estar presente. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria já edificou a casa dela, né? E a sabedoria estava lá quando Deus criou o mundo, criou a terra, quando ele disse, haja luz, a sabedoria estava lá com ele, né?
ou a sabedoria é a própria, é o próprio Deus, né? E o versículo 18 diz o seguinte: a sabedoria vale mais do que armas de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Quem sabe você está vivendo hoje essa situação de precisar de um auxílio divino para resolver alguma coisa na sua vida. Talvez você vai casar, está todo empolgado ou empolgado, né, com o casamento, mas você está inseguro. Será que eu estou fazendo uma boa coisa? Será que esse homem não vai me decepcionar? Eu queria um homem assim, 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 agora ele apareceu, mas eu não o conheço como eu deveria. Será que eu vou fazer um bom casamento? Tem um ditado aí que diz que quem pensa muito não casa, e quem não pensa, casa logo e se arrepende, né? Mas no Senhor não existe isso. Coloca o Senhor à frente dos seus planos. Às vezes, eu falei tanto de carro, né? Às vezes você está precisando de um carro, e você não está podendo comprar, mas você queria um automóvel mais novo. Eu já fiz isso. Eu entrei em 60 prestações um tempo, já terminei de pagar, graças a Deus. Mas olha, foi a melhor coisa que eu fiz. E eu fiz por causa da minha irmã. A minha irmã disse: tira o carro pela fé. Ela falou assim. E ela assim, ela é evangélica, mas ela não está na igreja, né? E aí ela tem essa fé de dizer: olha, como quem diz, se tu não pagar, eu dou conta, eu te ajudo. Ela falou para mim: eu te ajudo, mas tira um carro e tira novo, 0 km, eu quero um 0 km. E eu lembro que o primeiro carro que eu comprei foi mediante essa palavra. Falei: Senhor, ajuda minha irmã. Eu tenho uma irmã para mim que assim é igual uma mãe, cuida de mim, né? Trouxe aqui para morar perto dela. E sempre que eu passo por sufoco, ela que me ajuda, ela é meu braço direito. Nunca ela diz não para mim. Eu é que às vezes magoo ela e por alguma coisa. Mas essa irmã não é desprezando as outras, que todas as irmãs, meus irmãos, são como um baluarte para mim, vamos dizer assim, um baluarte fechado, né? Mas sempre tem aquela irmã que a gente, o irmão que a gente se dá mais, né? Por estar perto, ou então tudo que eu passo, ela passa. Se eu adoeço, ela adoece também. Se eu passo por uma situação, quando eu falo ela, eu falo a família toda, o esposo, meu cunhado é como um pai para mim, né? Tenho muito respeito por ele, embora que a gente não se vê muito, porque ele fica em outro bairro e é meio contramão para a gente ir lá. Eu trabalho para cá, ele mora para lá. Mas sempre que eu vou lá, eu sou bem tratado. Eu abraço ele, agradeço a Deus por ter colocado em minha vida. E eu, como eu disse, cheio de falhas. E as pessoas têm esse carinho com a gente. Gente, eu tinha 3 pastores que eu preservava muito, né? E aí ganhei mais 3 agora, porque a gente mudou de congregação, a gente estava congregando um pouquinho mais longe de casa. E isso estava me fazendo, estava me incomodando muito, sabe? Às vezes até a pé aqui a gente vai. Antes a gente tem que pegar trânsito para ir de carro. Embora que aqui é uma região muito chuvosa e também por ser um lugar simples, a gente fica assim um pouco receoso de ir sem o carro, né? Para vir transitando tarde da noite, sem o transporte, que dá mais segurança para a gente. Então mesmo perto a gente vai de carro. Mas você chega ali, 3 minutos, é só mais para estacionar e você chegar na casa de Deus. Se você tem um bem, use esse bem, não fica com dó não, né? Então assim, a gente mudou de congregação e eu ganhei mais esses 3 pastores que são amigos, que cuidam da gente. A gente sai com o coração partido, deixar pessoas queridas, sabe? Mas isso tudo você vai de acordo com as suas possibilidades. Eu sempre fui contra a pessoa atravessar 10 igrejas para ir congregar na 11ª, né? Só porque gosta. Aí sai pegando trânsito, pegando tudo só porque gosta. Então assim, olha, procura uma igreja perto da sua casa, onde você possa usufruir da mesma sociedade da sua, sei lá, onde você possa não dar desculpa que não vai porque é longe, porque está chovendo, porque não tem como pagar o combustível naquele dia, não tem como abastecer. Então são desculpas que eu acho que o Senhor não recebe essas desculpas, né?
se tem uma igreja na sua porta. Ah, mas o pessoal fala muito de igreja, é tanta coisa errada na igreja. Gente, onde tem pessoas tem coisa errada. Não vai ter como a gente viver sem ninguém. Isolado é que você não pode ficar. Você vai convivendo com as pessoas e você vai aprendendo com essas pessoas. E aí você vai dando um pouco do seu sal para as outras, vai pegando um pouquinho do outro, né? Eu achava que sal não tem sabor. Engraçado, o sal em si, o branco, o pó branco, ele tem só um sabor. Mas ele na vida de alguém, os sabores são diferentes. Prove um pouco desse sal diferente. Você sabe quando a gente tem vários sucos, tem um suco de manga, tem um suco da melancia, tem um suco do abacaxi, tem um suco da goiaba. Cada um ali tem uma fragrância, né? Aí assim é diferente, porque frutas diferentes. Mas o sal não. O sal, quando ele está na vida da pessoa, você está usando o mesmo sal, né? Mas só com sabor diferente. Ver essas donas de casa que cozinham bem, cada uma vai usar o sal de acordo com o seu tempero. E aquilo vai exalar de uma forma tão maravilhosa. Eu não sei se eu fiz a colocação certa aí, mas eu tenho certeza que você me entendeu. Aprenda a usar esse sal. Se está faltando alguma coisa, eu só digo uma coisa: sem o Senhor você não vai conseguir. Sem Jesus, não tente. Você vai só se estrambelhar. Eu tentei andar sozinho muito tempo da minha vida. Tentei abandonar a palavra de Deus e a sua essência e só me dei mal. De hoje em diante, eu nem para desviar eu acho que eu não presto mais. Porque eu vi que nos caminhos do Senhor é que está a verdadeira sabedoria. Não despreze a palavra de Deus e nem despreze viver em comunidade, viver em comunhão com os irmãos, com os amigos, com a família. Não é obrigado você estar dentro da casa da pessoa a vida toda. Eu falo um pouco das minhas cunhadas, que estive hospitalizado esses dias aí, elas oravam, entravam na madrugada em oração, chorando por mim. Você faz isso, sabe o que a gente faz isso? É quando a pessoa gosta, gente. A pessoa gosta da gente, nada impede da pessoa sentir o que a gente está sentindo. Quando a gente gosta de alguém, sabe que essa pessoa está doente, isso não magoa a gente? Puxa, gosto tanto daquele irmão, gosto tanto daquele amigo, um amigo doente. Então assim, gente, olha, como eu falei, não é obrigado a gente estar 100% dentro da casa da pessoa, toda hora perturbando, para gostar e amar essa pessoa. Às vezes você pode amar de longe, mas você ama, o importante é você amar, respeitar, né? Então eu queria deixar essa palavra para você nessa noite chuvosa, essa manhã chuvosa. Que Deus resplandeça, que Deus faça você se levantar do problema que você estiver vivendo. Busque no Senhor a solução e valorize a sabedoria. Só para concluir, fazer essa conclusão bem feita. A sabedoria ela nunca vai ser demais na sua vida. Busque ela no Senhor para juntar com o seu conhecimento. E se você não tem conhecimento de alguma coisa, mas você tem sabedoria de Deus, você consegue administrar seus bens. Que Deus abençoe. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Muito obrigado pelos likes. Muito obrigado pelos compartilhamentos. Está dando certo esse negócio. Sabe por quê? Porque eu viso aqui almas. Eu viso aqui testemunho. Que a palavra tocou, que a palavra ajudou. Que Deus abençoe a sua vida. Nunca deixe de orar por nós. Onde você estiver, sempre que você orar, você diz: abençoa, Senhor, os meus amigos. Abençoa aquelas pessoas que têm me ajudado. Seja com uma palavra, seja com alguma coisa. Que Deus te abençoe também. Agradeço de coração. E tudo de bom. Fica com Deus, fica na paz. Não desista. Continue lutando. Tudo vai dar certo no Senhor.